Partiu para ver o que vai acontecer. A primeira série da noite já está em vias de começar. E no canto superior esquerdo do mapa, o mapa agora que é o Belladonna representando a raça terrana, nós temos o jogador azul, nós temos o Yan. O adversário dele no canto inferior direito do mapa, representando a raça Zerg, nós temos o jogador vermelho do Death Zone, nós temos Perhark. É, galera, Perhark contra Yan, Yan contra Perhark, quem será que leva a melhor? A gente vai acompanhar tudo isso de camarote. Peço desculpas aí caso algo de errado aconteça. Caso de errado aconteça, porque hoje eu estou com um mouse novo, estou tentando uma nova... um mouse diferente aí do meu, que já estava judiadinho, coitado, já tinha 6 aninhos de idade aquele mouse, e agora eu consegui dar um upgrade. Upgrade não, mais é uma troca mesmo do que um upgrade. É, galera, o jogador Perhark ele já vem para uma expansão natural, enquanto a gente acompanha a base do Yan. O Yan, que por enquanto vem com a sua estratégia padrão, aquela estratégia mais padrão possível, terrana, né? Ai, ai, bora lá, bora dar mais uma acompanhadinha nesse jogo. Continuar dando aquela acompanhadinha no jogo. Perhark que por enquanto se mantém em 2 bases. 2 minutos de jogo, né, cara? Tá ok se manter nessas 2 bases. O jogador terrano, por sua vez, também já abre. Começa só agora a fazer essa abertura de base. Mas esse moço aqui, esse exterminador... Esse exterminador já vai atravessando o mapa e já quer começar a causar na base do Perhark. Já começa por ali, já adentra na base do jogador Zerg, começa alguns disparos, bons disparos por ali do Yan, mas mesmo assim longe de ser suficiente. Pode conseguir levar esse trabalhador, vamos ver se o Perhark vai microu bem aí o jogador do Black Knight, quer dizer, o jogador do Death Zone. E a pressão continua, hein? A pressão não para, vai rolar essa guerra de micro, mas sai a véia por aí, sai a rainha, e aí é tranquilidade pros lados Zergs. Pros lados não, né? Pro lado Zerg. É, galera, continuamos na carona aqui desse exterminador. Agora, vamos sair aqui da carona dele, vamos tentar ver o que está acontecendo para os outros lados do mapa, vamos ver o que o jogador terrano faz por aqui, o jogador terrano que já posiciona esse polo de engenharia nas proximidades, né, o polo de engenharia para tentar evitar uma terceira base do Perhark. O Perhark que por enquanto não demonstrou tanto apreço assim por uma terceira base. Ele já tem 3 gases, sendo, daqui a pouquinho, né, sendo extraídos. Esses 2 aqui tá com o extrator sendo pronto. O gás da base principal tá tirando o gás full. Vamos ver qual que vai ser a estratégia dele, se ele vai querer fazer algum tipo de ataque no Yan, algum tipo de ataque com o Verminaidos ou qualquer coisa nesse sentido. E olha só, o Yan já tá mantendo uma pressão por aqui, já vai tentando ganhar esse controle de mapa. A rainha chega, o Yan tenta, faz menção de ultrapassar aquela rainha, mas chega a outra, e essa outra, essa sim, consegue dar tranquilidade total pro menino Perhark. Deixa eu tirar lá de cima, por que tá aqui lá em cima? Pronto. Acabou entrando lá em cima o meu FPS, que não é importante nesse exato momento, então tá ali. Pináculo também era uma das possibilidades, ele que ainda não tinha o 4º gás, mas o Pináculo tá por aí. Olha só, será que vai pegar informação? O Yan teve informação completa, era o que ele precisava, era o que ele pedia pros deuses, afinal de contas, informação é recurso nesse jogo e agora ele pode responder. Ele que já começa a resposta, ele já tem um polo de engenharia que eu acho que estaria pronto, achei que estaria pronto em algum lugar, mas não, ele parou a produção daquele polo de engenharia, que é esse aqui, mas eu pensei que tinha visto outro. Mas daqui a pouco a gente continua vendo isso, porque o Perhark já chega pra bater na base do Yan, o Yan que não tem nada pra se defender, chegam alguns soldadinhos, o Yan é obrigado a cancelar, e com esse cancelamento os Ergnídeos do jogador Perhark entram base adentro, finalmente chegam por ali também esses endiabrados, e os endiabrados são endiabrados do respeito. Esses endiabrados se lidam muito bem com aqueles Ergnídeos.
É, e olha só, o que a gente tem aqui? Pináculo pronto pro Perhark. Obrigado, Chaos Hell. Obrigado pelo follow. Meu querido, muito obrigado mesmo. O jogo vai dando aquela mornada, mas é uma mornada momentânea, né? O Ian, ele viu aquele pináculo. Ele teve visão do pináculo, Ian. Mas não respondeu pra isso. Tem ali aquela... tem ali aquele libertador, mas um único libertador contra essas mutas pode não ser o suficiente. Eu tô achando estranho. Só agora que o Ian começa a colocar algumas torres de mísseis nas suas expansões. Acho um pouco estranho, talvez um pouco demorado aqui por parte do Ian. Ele que podia ter se protegido um pouquinho mais. A sorte dele, ou competência dele, é que as mutaliscas acabaram não indo diretamente para a linha de minérios. As mutaliscas correram atrás daquele libertador e agora elas finalmente chegam na base do Ian. Vão tentando forçar justamente aquele laboratório técnico, mas o laboratório técnico já está praticamente pronto. Soldadinhos chegam para tentar fazer essa defesa aqui que acaba sendo um pouco mais facilitada graças a esses soldadinhos. Tem também a torre de mísseis que ainda não atirou, começa a fazer aqueles disparos, vai tentar levar essa refinaria. Seria interessante levar essa refinaria, porque tira um poder muito grande do Terrano de subir tecnologia. E olha só, o Terrano chega finalmente, tem Libertador que vai atacando, mas não vai atacando a unidade correta, e enquanto isso as mutaliscas vêm para cima do exército biológico do Ian, o exército biológico do Ian que praticamente não existe nesse exato momento. Mutalisca chega nas bases do jogador Terrano, na base principal e na expansão natural, não pode chegar perto das torres de mísseis, mas ele pode cancelar toda a produção que o Ian tem, e é exatamente nisso que tá focando o Perhark agora. Podia de repente estar até focando nesse reator, né? Porque aí com o reator ele tiraria uma produção de soldados em dobro, mas ele quer saber mesmo é de levar esse estaleiro sideral, vai com a peste morfética levando a fábrica e também vai dando alguns disparos naquele comando orbital. É uma escolha interessante, ele vem para atacar agora os soldados, ainda é uma quantidade muito pequena de soldados, o Perhark vai vir para cima, esses ali atrás já estão numa quantidade muito grande, o Perhark vai simplesmente ignorando o fato de soldado destruir Mutalisca e ele acaba perdendo algumas unidades que talvez não precisasse perder naquele momento, mas o Perhark não quer nem saber. O Perhark vai manter essa pressão. Já tem um enxame de Zergnídeos atravessando esse mapa. Zergnídeos que estão se transformando em tatu bomba. O Ian tá atacando o próprio. Não era mais fácil cancelar, Ian? Cá entre nós, não era mais fácil cancelar, não era menos custoso cancelar. E olha só, mutaliscas chegam na base principal de novo do Ian, começam a atacar, começam a negar, conseguem inclusive negar mais uma vez essa refinaria. Tá difícil a vida de trabalhador terrano nesse jogo, hein? Não tá nada fácil, olha só, soldado também sendo agredido demais, mais soldados chegam por ali, enquanto isso o Perhark tem tatus bombas que ainda não conseguem enrolar pelo mapa, mas ainda assim conseguem, já conseguem enrolar sim, podem fazer um Bombing Burst, olha só, o Perhark vai tentando dividir aquelas mutaliscas, vai evitando um dano concentrado, vem pra cima agora o Ian, mas chegam os tatus bombas, o jogador terrano vai ser obrigado a correr, olha aqueles tatus bombas correndo atrás do exército do terrano, ele dá aquela dividida, teria que mandar alguns pra linha de minérios, não mandou ninguém pra lá, agora sim chegam os status bombas, o Ian tá demorando um pouquinho pra responder com aqueles VCS, mas mesmo assim, por enquanto, o Ian consegue sair com os VCS, só que não, chega também alguns soldados, 27 trabalhadores terranos mortos, essa é uma contagem muito importante, é uma contagem difícil de se fazer voltar, o Ian agora vai ter que se colocar numa situação muito delicada, que é a situação de agredir o Zerg, porque no macro, na economia, o Ian não deve voltar mais pra esse jogo. Uma mutalisca, uma única mutalisca atravessando o mapa por aqui. Coitadinha daquela mutalisca. Coitadinha de mutalisca não, né? Não vamos chamar assim. Até porque tinha outras duas mutaliscas aqui que forçaram a cancelar duas construções. As mutas continuam no campo de batalha. O Perhark, para se defender nesse exato momento, tem uma quantidade absurda de Zergnídeos. E o Ian que veio bater nessa base mais cedo também. Vamos ver de tatus bombas, perdão. Vamos ver se consegue fazer essa defesa. Vai chegando, dá uma travada.
Travou o jogo do Perhark, galera. Olha em que hora que foi travar esse jogo. Disseram que Ian tava com problemas de conexão, mas o Perhark também parece estar sofrendo do mesmo mal, hein? Oh, voltou? Voltou por ali, apesar de ser um pouco difícil, os status bombas não conseguiram conectar. Uma mina viúva conectou, hein? Pode ter se dado bem o Perhark com essa mina viúva que conectou. Tem mais uma por ali. Tem que tomar muito cuidado o jogador Zerg. Enquanto isso, o jogador Zerg continua com o quê? Com alguns Zergnids, o Rambai de Zergnids agora acontecendo. Olha só, a mina viúva não conectou como o Ian queria, mas ele abre um bom split por aqui, o jogador terrano, e por enquanto vai conseguindo manter essa pressão no Perhark. O Perhark que nesse exato momento tem 46 trabalhadores contra 22 aí do jogador terrano. É, povo. Difícil a vida de VCE nesse jogo, difícil a vida de terrano nesse jogo. O Ian, ele tá sendo agredido demais. Dando uma passadinha agora aqui pela base do Perhark, a gente já viu no nível 2 de ataques aéreos, né, sendo pesquisados. Então ele pesquisa com uma tecnologia mais alta para suas mutaliscas. Ele vai fazendo um de ataque corpo a corpo e um também de carapaças. Vai subindo e vai subindo bem essa tech como manda o figurino, né? E o jogador Perhark, só que ele vai acabar sofrendo um Doom Drop. Enquanto isso, o Ian vai tentando expandir, mas tem mutaliscas para atrapalhar até isso nesse jogo. Olha que interessante o Perhark. Vai tentando trazer algumas coisas pra se defender, mas o Ian tem um drop lá naquela base principal. Vamos ver o que consegue fazer. Vai tentando negar algumas mutaliscas que vão saindo. As mutaliscas saem e vão morrendo. Alguns suzeranos agora sendo pegos por ali. O jogador Ian vai tentando fazer ataques simultâneos na terceira base e na base principal. As mutaliscas vão tentando achar um ângulo. Vai perder mutalisca, mas o Ian também vai acabar perdendo aquela ambunave totalmente recheada de soldados. É uma derrota muito grande pro jogador terrano. O terrano, inclusive, agora que vai tentar soltar aqueles soldados, vai ter que focar mutalisca. Vem chegando alguns status bombas por ali também, ainda tem soldado dentro das ambunaves. Os status bombas começam a conectar, o exército terrano começa a cair e caramba, o Perhark tá numa vantagem monstruosa nessa partida. Pegando carona aqui com algumas unidades do jogador Zerg, né? E vamos ver o que o jogador Zerg consegue fazer. E olha só o quanto que tá subindo a tecnologia agora o Perhark. Ele vai fazendo o 1 de ataque, o 2 de ataque, o 2 de defesa, vai fazendo o 2 de ataque das mutaliscas também. Já abre um fosso de infestação que vai liberar, né? Ele poder fazer os aprimoramentos, mais e mais aprimoramentos para o seu exército. E olha só o que Ian conseguiu pegar por aqui, conseguiu pegar Tatus Bomba sendo transformados. Boa pescada aqui do Ian, conseguiu negar algo importante, algo que podia danificar muito a economia. E olha só, as mutaliscas vêm para essa base principal do Ian. O Ian não tem praticamente, na expansão natural do Ian, ele não tem nada para fazer essa defesa, só a torre de mísseis que começou a atacar um pouquinho atrasada. E as mutaliscas continuam de pé e vão forçando os dois polos de engenharia do jogador terrano. Ai, 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 aí o Perhark tem que tomar muito cuidado, porque tem VCE consertando aquela torre de mísseis. Chega um soldadinho por ali também, 2 soldadinhos. Olha o que vai fazendo aquele ataque em área das mutaliscas. Perde, nossa, cara, perde muita coisa o Ian com esse pequeno ataque do Perhark. Pequeno pra essa altura do jogo, hein? São 6 ou 7 mutaliscas apenas. Ao vivo, Bolt Cry. Olha aqui no meio do mapa, o Ian conseguiu pescar algumas mutaliscas. Boa pro jogador terrano. O jogador Perhark que tem que subir. O Perhark ficou na mesma tecnologia, hein? Tá na hora do Perhark começar, no mínimo, a pensar numa próxima tecnologia que ele possa querer. Afinal de contas, o terrano já tá bem protegido, já tem uma composição bem interessante para VCS e também para Tatus Bombas e Mutaliscas. Boa tentativa agora aqui do Zerg, o Zerg que vai fazendo um run-by nessa aqui, a terceira base do jogador terrano, vai danificando ainda mais a economia que tá em frangalhos do Ian, vai tentando pegar aquela torre de mísseis, alguns Zergnidos ali estão batendo cabeça, vamos ver se ele leva a torre de mísseis. Não levou, resta o Ian agora conseguir
consertar aquela torre. Enquanto isso, tá acontecendo o engage aqui pelo norte. Nossa senhora, o Perhark quase vem pra cima agora com aquele status bombas chegam. O Ian precisa splitar, ele não precisou splitar, o Perhark deu aquela recuadinha. Muito forte esse biológico do Ian, fortíssimo também esse ataque que vem por drop nessa base. Deixou aqueles soldadinhos. Perhark, pensei que ia dar aquela vaciladinha, mas não. Voltou, perdeu só 4 trabalhadores. Aos pouquinhos parece que o Ian vai voltando para esse jogo, principalmente pela quantidade de exércitos. O Perhark não vai conseguindo atacar, principalmente também por conta da composição que tem o Ian, que é uma composição boa contra o exército do Perhark. E olha só, mais mutaliscas chegam pelo ar. O Ian que não refez... tem uma torre de mísseis, vai ter que começar a consertar aquela torre de mísseis. As mutaliscas agora estão livres, leves e soltas, batendo em depósitos de suprimentos, cara. É uma tentativa interessante. Minas viúvas começam por ali. Olha essa mina viúva, vai conseguir um disparo! Que disparo foi esse? Que mina viúva mitológica que o Ian conseguiu conectar. Agora ele pode vir pra cima, o Perhark numa dificuldade imensa. Vai tentando fazer mais status bombas, mas tem mais minas viúvas. Olha o split do jogador Ian, foi um split muito interessante. Mais status bombas tentam chegar por ali. O Ian que vai ter que recuar, consegue algumas conexões interessantes. E é GG, é vitória do Ian, eu diria, é vitória daquela mina viúva. Bora lá então. Bora ver o que vai acontecer. Obrigado pelo follow também, o Vampirinho. Obrigado, Vampirinho. Vamos ver o que vai rolar no canto superior esquerdo do mapa. O mapa agora que é o simulacro representando a raça terrana. Nós temos o jogador azul. Nós temos o Ian. Pra enfrentar o Ian no canto inferior direito do mapa, representando a raça Zerg. Nós temos o jogador vermelho. Nós temos o Perhark. Tomara que o Perhark sofra menos com lag, ou que de alguma maneira ele consiga se livrar desse lag. Tudo que ele fez no jogo anterior pode explicar, sim. Pode ser explicado pelo que aconteceu. Mas vamos lá, torcendo aí para melhoras do jogador Perhark. Vamos ver o que ele consegue fazer agora. Vamos ver se ele consegue agredir de forma mais precisa o Ian, de repente com unidades diferentes. O que me incomodou um pouquinho, talvez até no jogo do Perhark, acabou sendo as unidades de Tier 1 dele ali, que foi Zergnid e Tatu Bomba. Claro, e tinha as Mutaliscas. Mas basicamente o que Ian fez para lidar com aquilo foi contar com o seu split, um split muito bom, diga-se de passagem. Foi continuar fazendo soldado e adicionou algumas minas viúvas que... Bom, a gente viu que mina viúva faz com aquele exército do Perhark, né? Mas foi um bom jogo, foi um bom início de noite, hein? O que vocês têm para me dizer? Concordam comigo? Tô vendo aí o Tsunami mandando... Obrigado, Belquest! Obrigado pelo follow! Tô vendo o Tsunami dizendo parabéns pro Ian. Foi um jogão, foi um bom jogo mesmo. O Ian que esteve atrás economicamente, foi se recompondo, foi fazendo aos pouquinhos o seu exército, né, melhorando o seu exército. E aí acabou que ele levou a melhor contra o Perhark. Contou também com o lag sofrido pelo jogador do Death Zone, né? Do Death Zone. Zergnídeos já começam a fazer volta aqui, já começa a se aproximar da base do Ian. O Ian que tem alguma coisa pra se defender, mas precisa começar a se defender pra ontem. Chega as unidades, tem que micrar aquele VCE. Não quer nem saber de micrar aí o Ian. Quer só saber mesmo de adiantar o máximo possível a sua base. Agora ele tem VCS, traz também alguns VCS, inclusive, pra ajudar na briga, né? Pra fazer uma troca de tapas com aquele Zergnídeo. O Ian que vai conseguindo se defender com perdas mínimas. 2 trabalhadores por enquanto. Olha só, o Perhark conseguiu fazer uma movimentação muito boa, hein? Esses Zergnídeos, essa revolta dos Zergnídeos final foi uma revolta muito interessante. Conseguiu matar mais um trabalhador. Será que... quase que levou um quarto, hein? Quase que leva um quarto trabalhador e aí as perdas do Ian iam ficar ainda piores. Tomando minha aguita por aqui. Deixa eu
tem o Perhark que já vai fazendo aquele sacrifício, né? Mas é um sacrifício calculado pelo jogador Zerg na maioria das vezes, que ele simplesmente pega e passa o suzerano por ali. Se morrer, tudo bem, porque o que o suzerano precisa fazer é isso aqui, ó. É olhar e passar a informação lá pra central. O Ian já troca aqui, já começa a produzir na cara dura mesmo o laboratório técnico com a Voodoo. Começa a fazer também ali seu quartel. Será que o Ian vai manter essa produção? Ou será que ele vai tentar fazer um fake? Vai tentar trabalhar com a mente do Perhark? Acho que vai manter, hein? Enquanto isso, o Ian vai conseguindo se escapulir. Olha aqueles endiabrados conseguindo causar bastante dano. Chegam na linha de minério, só que eles não começaram a atacar. Os trabalhadores continuaram a atacar, perdão, mesmo aqueles ergnídeos. Sofreram esses endiabrados por ali. Não vi se eles tiveram informação da toca de baratas. Onde é que tá essa toca de baratas? Vamos descobrir isso agora? O Naidos com certeza não. A toca de baratas também não. A não ser que alguma baratinha tenha passado por ali. Não tenho certeza nisso. Não sei se alguma barata passou. Mas é difícil, cara. É difícil. O Yankee vai ter que sofrer. Vai sofrer agora com Naidos. Tem um ponto de fog gigantesco na base do jogador terrano. Se a gente for olhar... Cara, eu tomei um susto agora com essa voz. Pra adicionar, né, ele pode colocar o Naidos em qualquer posição aqui, o Ian não tá preparado pra isso. Temo pela vida do Ian por conta disso tudo, hein. Olha só o Naidos. Mas o Ian tá ligado, agora o Ian conseguiu pegar esse Naidos, já puxa endiabrado, já puxa o máximo possível, traz alguns trabalhadores, pode ficar pronto sim, tá quase pronto esse Naidos. O Perhark, será que vai conseguir, será que não vai conseguir? Saiu rainha, mas não rolou transfusão, mas mesmo assim as rainhas podem ser o suficiente, as Voodoos chegam por ali, vai rolando algumas transfusões, tinha visão mesmo invisível por conta daquela super vigia, o jogador terrano que vai trazendo tudo, vai trazendo VCE, vai trazendo unidades e agora inclusive vai trazendo de volta uma Voodoo, e essa Voodoo deve conseguir cancelar esse Naidos e deve conseguir trazer um pouquinho de tranquilidade para a vida terrana. Ian. Poderia trazer tranquilidade, só que tá rolando mais o Naidos agora aqui nessa expansão natural. Já tá muito... Nossa, esse Naidos vai entrar. Esse Naidos tem tudo pra causar dano na base do Ian. Olha só, vão sair baratas dali. O Ian talvez não esteja preparado pra isso. Vai ter que puxar trabalhadores. Vai recuando todo mundo. Os trabalhadores ficaram parados, totalmente parados. Agora vem o Perhark, vem bem, trouxe os trabalhadores pra brigar. Vai tentando cercar as baratas com as unidades lá em cima, com aquela Voodoo. Vai conseguindo snipar baratinha por baratinha e vai conseguindo diminuir a contagem de exércitos do jogador Perhark. O Perhark, que não quer nem saber, já começa a colocar lagartas de esporos, mas as lagartas de esporos vêm na base do Ian. E olha só, o Ian consegue focar alguma coisa por ali, consegue levar principalmente aquele Naidos, fica pronto aquela lagarta de esporos e agora tem baratas na base principal do jogador terrano, do jogador da Bad, hein? Olha que jogada linda, que jogada sensacional que o Perhark vai tentando fazer no Ian. Por enquanto, 5 trabalhadores a menos pro Ian, 2 trabalhadores a menos pro Perhark, mas o Ian também vai perdendo algumas estruturas e vai ainda sofrendo, né, com essa espalhada de gosma na cara dele. Vai cercando por aqui, vai cercando bem, vai conseguindo catar algumas baratas, algumas mais. Nossa, muitas baratas vão saindo por ali, já não tem mais tanto suporte de ambunave. Basicamente o que tem o Ian agora é um exército biológico e olha a mobilidade que ganha essas baratas agora, podendo ir de um lado pro outro, de uma base a outra do Ian, num piscar de olhos, né, no instalar de dedos. E agora vamos ver o que o Ian consegue fazer. O Ian ainda não conseguiu se sentir tranquilo, não conseguiu se sentir seguro, né, pra defender esse exército com um contingente que ele mesmo tem. Olha só, vamos ver o que consegue fazer, vai tentando fazer o que pode, vai tentando atacar ali o jogador Ian. O Perhark vai trazendo mais e mais unidades, vai tentando forçar, conseguiu forçar aquelas baratas, vai conseguir forçar aquele Naidos. Enquanto isso, o Naidos daquela expansão natural também vai ter que ser forçado logo mais pelo Ian. O Ian que não conseguiu se livrar daquela super vigia, hein? Manda um scam por ali, vai ter que se livrar do Naidos, vai ter que se livrar também de alguns tumores gosmentos, consegue fazer isso, vai perder um tempo gigantesco, afinal de contas...
mas afinal de contas vai ter que esperar aquela gosma retroceder. Enquanto isso, o Perhark mais uma vez manda mais um Verminidos, mais uma Redinidos aqui lá na base principal do jogador Ian. O Ian que tá difícil, cara, tá difícil, mas o Nidus agora parece que não vai colar. Não vai colar porque tem muito poucas unidades o Perhark. O bom disso tudo, o bom pro Ian agora nesse momento é que o Ian tem um suprimento de exército invejável, né? 32 contra 20, o Ian que tem aprimoramentos, ele já tá com né, das unidades terranas, e aí isso pode dar pra ele aí uma capacidade de um contra-ataque num curto espaço de tempo. Um destaque interessante é que o Ian já tem uma terceira base, então ele já tem 3 mules, o que vai fazer com que essa curva, que poderia ser muito acentuada em favor do Perhark, não fique tão acentuada assim. Tem as mules, e olha a chuva de mules que a gente acabou de ver na expansão natural do Ian. Vai dropando por aqui, enquanto ele vem se movimentando aqui pelo meio do mapa, vai tentar fazer aqueles ataques simultâneos. O jogador Perhark que tava saindo, né, nesse exato momento. Olha, o Ian vai tentar entrar do jeito que pode. Chegam os Zergnídeos por ali, as Ambunaves também. A Ambunave chega, consegue salvar a grande maioria daquele exército do Ian. Mais uma Ambunave que vai ser destacada, essa Ambunave que vai para a base principal. Vem tentar fazer aquele estilo de jogo terrano que é um porre, cara, esse estilo de jogo. Atacar por um lado, atacar pelo outro, fazer múltiplos drops, e olha só como o Perhark acaba sofrendo com isso. O Ian que vai atacar essa base principal aqui do jogador Zerg, que tá totalmente desprotegida. Chegam os primeiros status bombas agora, o Ian que não conseguiu sim focar os status. Boa defesa do Perhark também, excelente, porque ele dividiu, splitou o exército, um pouco pra cima, um pouco pra baixo, e aí conseguiu forçar, conseguiu facilitar demais a defesa do próprio Perhark. Então, por enquanto, a gente já tem uma informação interessante, que é o Ian correndo atrás nesse número de trabalhadores, 41 contra 53. Suprimento de exército dos dois jogadores agora tá muito semelhante. O que rolou por aqui? Um dropzinho, aquele Ambunave, coitado. O Ian que vai tentando forçar de um lado pro outro. Suprimentos de exército que tá 55 contra 48 em favor do jogador Ian. Posicionando então aqui, finalmente, né, posicionando a terceira base, o Ian, necessária, né, essas 3 bases pro Ian, porque ele vai precisar subir a tecnologia, vai precisar subir seu exército. Saiu com aquelas 2 Ambunaves, creio eu que o Perhark deve ter visto essa movimentação, ele que já tem um projeto de defesa inicial na base principal, enquanto o Ian também vai se movimentando em direção daquela que é a terceira base do Perhark, e eles vão se encontrar aqui no meio do mapa, ou quase se encontraram aqui no meio do mapa. Legal esse jogo do Perhark. Eu ia dizer legal porque ele deixa Zergnídeos. Melhor ainda porque agora ele deixa Status Bombas preparados. Pode dar muito bom. Olha o Ian tendo uma dificuldade muito grande. Vai tentando splitar seu exército. Agora sim tenta conectar os Status Bombas. Conecta de forma sensacional. E enquanto isso, tem mais Status Bomba chegando. O Ian percebe esses Status Bombas por aqui. Os Status Bombas que vão rolando, vão tentando perseguir o exército do jogador terrano. O terrano que agora começa a focar bem em alguns Status. Se defende aqui o jogador Ian. Enquanto isso, aqueles drops... Opa, tá aqui o drop na base principal. Vai acontecer, sim senhor, mais uma vez aquele drop. Vai ter que lidar com uma lagarta, vai ter que lidar com uma rainha. Aliás, rainha não precisa mais lidar. Enquanto isso, o ataque frontal do jogador Perhark continua. E olha só, Status Bombas pra fazer essa frente. Status Bombas que não foram pra aqueles trabalhadores. Vai conseguindo dar aquele surround. Olha, os Status vão chegando. O Ian vai sendo obrigado a micrar. Boa conexão de Status Bombas por ali. O exército do Ian
Ian vai diminuindo cada vez mais e mais exércitos chegam, mais e mais status bombas explodem, mais e mais status bombas são morfados também. Chega cada vez mais forte o Perhark pra esse que pode ser o ataque derradeiro. O Ian vai tentando focar aquele status, consegue focar muito bem, mas já não tem mais uma grande quantidade de exércitos. Manda aqueles stins, vai tentando usar do jeito que pode. É muita ambunave, tem que tomar cuidado o Perhark, porque essa quantidade de ambunaves é o suporte que o Ian precisa, mas os status bombas chegam pra tentar fazer acontecer. Agora sim o Ian vai ter que micrar mais ainda, e não é que o garoto consegue fazer essa micro e vai conseguindo se desvencilhar aos pouquinhos daqueles status bombas. Mais e mais status bombas chegam por ali, mais e mais split acontecendo pro Ian, mas isso não faz com que o Ian perca, né? Deixe de perder esses 41 trabalhadores que o Terrano acabou sofrendo. E vem pra cima agora, mais uma vez. Olha como que vem, olha como é que vem o jogador Zerg fazendo mais status bombas, fazendo mais e mais devastadores. O Ian que vai sendo obrigado a gastar a micro, a gastar um pouco dos dedos aqui pra conseguir se manter. Mais uma vez veio por aqui, bilhas corrosivas são jogadas, pegam o próprio tatu bomba do jogador Zerg. Parece que o Ian finalmente se sentiu confortável pra atacar cada uma daquelas unidades do Perhark. O Perhark agora só tem mais um tatu bomba nessa composição por aqui. Bom, no infringir dos ovos, né, a gente tem o jogador Ian e o jogador Terrano com 18 trabalhadores contra 54, 3 bases contra 4 do jogador Zerg. O jogador Zerg que tem um suprimento total de exércitos de 52 contra 48 do Ian. Claramente aí o Ian tá conseguindo micrar melhor do que o Perhark. Mais uma vez o lag deve ser o responsável por isso, o lag do Perhark. Enquanto isso, o Perhark vai fazer mais um run-by aqui pela base do Ian. E o Ian não percebeu muito. Tem run-by de Zergnidos acontecendo na expansão natural e tem run-by de Zergnidos acontecendo também lá naquela terceira base. Ians pisando em ovos, vai tentando focar, vem chegando o status bomba, conseguiu. Nossa, não perdeu absolutamente nada. Enquanto isso, os Zergnidos lá daquela terceira base vão agredindo ainda mais a economia do Ian. Caramba, o Ian não sei como é que vai se manter nesse jogo. Olha só, os status bombas vão tentando chegar, o Ian vai minimizando mais uma vez os danos, enquanto isso tenta atacar lá por aquela terceira base. Ah não, aí eu fico hashtag chateado. Perhark mais uma vez. Ah, que pena, cara. Jogo em pausa. Se ele ganhar esse jogo, eu definitivamente não entendo mais StarCraft 2. Essa não tem como. O motivo para o Zerg usar unidades tier baixo pode ter a ver com o lag. Depois a gente fala sobre isso, porque retomou o jogo aqui agora os dois jogadores. E bora lá, bora continuar. As ambunaves foram bem danificadas por ali, mas o Ian vai conseguindo ganhar tempo, galera. Olha, se a gente olhar essa vantagem de rendimentos. Olha os status bombas antes de qualquer coisa. Mais uma conexão sensacional ali do Perhark. 8 trabalhadores a menos pro Ian. O Ian não consegue passar de 18 trabalhadores. Percebam vocês aí. Quando o Ian passa de 18 trabalhadores, o Perhark de alguma forma agride a economia do jogador Terrano. Mais uma vez aqui vai tentando atacar o Ian. Vai ter que colocar tudo pra dentro daquela ambunave, dropar. O Ian vai tentando manter o máximo possível o jogador Zerg ocupado. É o que ele precisa, ele tenta ganhar tempo. O problema é que cada pouquinho acontece isso, ó. Todo o tempo que o jogador Ian ganha vai ser negado. Olha isso, olha isso. Não teve resposta o Ian. Agora sim teve uma resposta interessante. 3 trabalhadores a menos, 4 trabalhadores. Ainda tentou forçar algumas mulhas. Menos ruim agora para o jogador Terrano. O jogador Terrano que começa a incorporar algumas minas viúvas na sua composição. Finalmente ele consegue colocar essa unidade e pode ter relativo sucesso com isso. Vem para cima mais uma vez a mina viúva. Precisa mitar mais uma vez um disparo que não caiu também, mas mesmo assim o Ian consegue se manter, consegue fazer um split sensacional, like a God aquele split, só não pode cair no bait, só não pode sofrer demais agora o Ian. E olha só, mais algumas minas viúvas sendo pegas, aquela mina viúva sendo pega, soldadinhos estão flertando com o perigo, né, mas eles estão seguros, até porque tem aquelas ambunaves. Olha só, agora sim, ambunave não consegue prevenir o dano
o grande dano, né, de um único Tatu Bomba, e o Ian agora sim se coloca com 31 trabalhadores. Mais uma vez o Perhark vai tentar fazer aquela jogada. Cuidem. Cuidem. Opa, tá rolando engage por aqui. Não rolou absolutamente nada. Quase que perco esse jogo, galera. Ah, o Ian já chamou o GG, vitória do Perhark. Mas não aconteceu nada nesse exato momento. Acho que o Ian viu o mamutão, era isso? Ah, o Ian viu o mamutão. Quando o Ian viu o mamutão, ele deu GG. GGzão, então, vitória do Perhark, que conseguiu levar pra cima do Ian, hein? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei, Alisson, o porquê do lag, mas ele tá dizendo que ele tá com lag. Pode ser algum problema da internet dele. Eita, Chivão chegou no chat. E aí, Chivão? Bora, galera, bora ver o que vai acontecer no canto inferior esquerdo do mapa, representando a raça terrana, a fina raça do StarCraft 2, representando o clã da Bad. Nós temos o jogador azul, nós temos o Ian. Pra bater de frente com o Ian, nós temos um jogador do Death Zone, nós temos um jogador Zerg, Perhark. Zerg contra Terran. Depois teremos Protoss contra Zerg. Balanceado, hein? 2 Zergs, um Terran e um Protoss. Não, Pedro Júnior, vamos tentar, vamos torcer para que isso não aconteça. E eu vou te dizer uma coisa, se a energia acabar e nada de ruim acontecer, não seria de ficar tão triste, porque o estado aqui do Rio Grande do Sul está passando por um problema gigantesco de estiagem. Acho que 70%, 80% dos municípios aqui do estado já decretaram estado de emergência por conta da estiagem. Então essas chuvas que estão vindo por aqui, apesar de fortes, apesar de provavelmente vão causar alguns estragos, por outro lado são chuvas que estavam sendo muito necessárias aqui no estado. Bom, seguindo por aqui, a gente já vê um Perhark mais uma vez extremamente ofensivo. No jogo anterior ele fez algo semelhante, ele mandou esses Ergnídeos na frente, e nesse jogo ele vai tentar a mesma coisa. Cabe ao Ian conseguir se defender, cabe ao Ian, principalmente, ele não poderia perder esse VCE, Ian. Teria que micrar o VCE, teria que puxar pra longe, evitar o máximo possível, porque... quanto mais esse VCE continua ali, mais inclusive o VCE vai conseguir ajudar na construção dessa base. Então teria que ter muito cuidado, parece que não conseguiu tomar todo esse cuidado aí o jogador Ian, e tá inclusive errando um pouco no micro dessas unidades. Finalmente ele consegue tomar controle daquele exterminador, o Ian que precisa concluir aquela expansão natural também pra ontem, já traz um segundo VCEzinho, com esse exterminador ele vai conseguir concluir, ele vai ter essa chance de concluir, só não pode vacilar, cara, só não pode vacilar, que é justamente isso que o Perhark quase conseguiu fazer, mas foi no limite do limite que o Ian conseguiu concluir a expansão natural, mas mesmo assim perdeu 2 trabalhadores. Acho que o Ian devia ter feito tanque só pra ficar nas defesas, mas não sou terrano, eu acho. Cara, fazer tanque de cerco contra Zergnid e Tatu Bomba nem sempre é bom, cara, porque dependendo da quantidade de Zergnidios, se conseguirem dar aquele abraço no tanque de cerco, o tanque de cerco não tem chance alguma pra lidar com isso. Mina Viúva foi uma boa estratégia. O que o Ian precisava ter tanque de cerco era pra agora, porque a quantidade de baratas que tá fazendo, que já tá batendo na porta do jogador Ian, não tá no gibi, né, cara? Acabei não olhando, não vendo, né, essa toca de barata saindo pro Perhark. O Perhark que vem pra uma agressão agora extremamente forte, a exemplo, né, do que foi no jogo anterior. Ele tá tentando fazer exatamente a mesma coisa, ou muito parecido do que ele fez na segunda partida da série.
Mas o Ian agora tá parece mais bem preparado. Já posiciona duas casamatas por aqui. Já tem ciclones prontos, né? Os ciclones já estão prontos para tentar fazer algum tipo de ataque nesses devastadores e baratas. Só não pode perder unidade de graça, hein? Pode perder unidade de graça de jeito nenhum. É importante, a partir do momento que ele tiver o tanque de cerco, ele pode posicionar nesse cantinho aqui o tanque de cerco e aí disparar em todas as unidades do jogador Zerg. Olha só o terrano. Mandou algumas bilhas corrosivas ali só pra deixar o terreno esperto. Tanque de cerco agora tá posicionado. Com esse tanque de cerco, o jogador Ian ganha espaço pra fazer a expansão. E ao mesmo tempo que ele faz... Nossa, mais um disparo. Ao mesmo tempo que ele faz essa expansão, olha quem tá chegando aqui. Libertador. Olha, o Ian tenta colocar... O Perhark tá esperto. Cara, mas deixou ali, deixando um detalhezinho. Se não tivesse essa lagarta de esporos, a situação ia ficar bem difícil aqui pro jogador Perhark. Mas o Ian tá... cara... Ruim. Vai continuar com essa sequência ruim aqui pro Ian. Perdeu o Libertador, perdeu também aquele Exterminador. Muita coisa aconteceu aqui pro jogador terrano. Pelo menos, né, pro bem dele, ele não perdeu tantos trabalhadores como foi no jogo anterior. O Zerg, por sua vez... ele acabou investindo bastante nesse ataque. O Zerg fez a toca de baratas. O Zerg subiu essa tech. E aí ele acabou com que essa tech não foi tão poderosa quanto ele imaginava. Não causou tanto dano no terreno quanto ele imaginava. Então ele acabou atrasando inclusive sua terceira base. A terceira base dele que tá saindo, começou a ser produzida em 6 minutos e meio mais ou menos. O terrano que daqui a pouco também deve pegar sua própria terceira base. Ele que vai subindo suas tecnologias, começa a fazer algumas paredes, vai colocando mais e mais exércitos. Nesse jogo, apesar da estratégia do Perhark ter sido muito parecida, né, ter uma ideia muito semelhante da do jogo anterior, o Ian estava mais bem preparado e conseguiu se defender. O Ian que tá com medo de que mutaliscas apareçam no campo de batalha. Essa incubadora que vai se transformando em antro. Olha o scan, hein? Que scan foi esse? Pegou o exato momento que o antro ficou pronto. O pináculo não caiu no chão, pelo menos por enquanto. Vamos ver se ele só escondeu do scan. Tava esperando. Escondeu do scan por ali. O Ian, que já temia essas essas mutaliscas, então posicionou algumas minas viúvas por aqui. Enquanto isso, na expansão natural, o Ian já coloca torres de mísseis. Pra um lado, pro outro com esse exército. O Ian parece que vai perder a vergonha e vai atacar. E vai pegar o primeiro suzerano por ali, ó. Suzerano ali do Perhark acabou caindo. Tem o que por aqui? Tinha um Zergnídeo. O Ian que tá com um aprimoramento muito interessante. Tá se não me engano já, esses soldados do Ian. Já tem os esteroides, já vem se movimentando com o suporte das ambunaves. O Perhark, que mais uma vez está com muitas unidades de Tier 1, né? Muitos Zergnídeos e muitos status bombas. Minas viúvas aos pouquinhos começam a ser enterradas. Levou a mina viúva, cara. Bom início aqui pro jogador Perhark. Vai tentar fazer aquele surround. Tem mais uma mina viúva no terreno inferior. É exatamente isso que o Ian quer. Mina viúva destrói absolutamente tudo, cara. Que sensacional foi aquele disparo daquela mina viúva. Tirou todo o exército do Perhark. O Perhark que inclusive não se sentiu tão confortável para manter esse ataque. E agora é a vez do Ian. Ian que vem para fazer um drop naquela base principal. Enquanto mantém 3 soldadinhos que podem causar bastante dano nos trabalhadores da terceira base. Vem Ian pra cima e o Perhark ainda não tá preparado pra fazer essa defesa, hein? Tu viu o Perhark não se preparou. Agora sim vem o Ian pra começar a metralhar trabalhador, pra começar a metralhar base. Inclusive saem as primeiras mutaliscas por ali. Zergnídeos chegam nessa confusão toda. Ainda tem alguns soldadinhos. Soldadinhos vão vir, né, pra essa terceira base. E as mutaliscas atacando de forma livre, leves e soltas essas duas ambunaves. Ambunaves começaram a soltar soldados e aí a mutalisca treme, né, cara?
Aí Mutalisca treme, o Yan vem pra cima, dá aquele Focus Fire nos status bombas, mais status bombas se aproximam, o Yan precisa fazer esse Focus, agora sim, vai splitando muito bem, mas consegue conexões excelentes, o jogador Zerg vem pra cima agora com aquelas Mutaliscas, o jogador Zerg pra tentar se livrar, o jogador Terrano que vai simplesmente abdicando desse ataque, porque o Zerg conseguiu se defender, defendeu com honras, e é hora do Yan correr mais uma vez, mas aquela ambunave vai ser feita em pedaços. Finalmente os ciclones são chamados para o campo de batalha, né? Ciclones, soldados, já não tem mais minas viúvas. Uma movimentação bem interessante por aqui também. Vamos dar uma olhadinha na base do Perhark. Olhei pouco a base do Perhark nesse jogo da série, hein? Que o Perhark tá sendo o atacante, né, cara? Foi o atacante no início e acabei olhando pouco a base dele, cara. Acabei pegando pouca informação. E olha só, mais Mutaliscas por aqui que não me deixam ficar olhando lá pra base do Perhark. As Mutaliscas agora são totalmente rechaçadas, mas dando uma olhada rápida aqui na base do Zerg, ele já tem as duas câmeras evolutivas aqui embaixo, já tem o ninho de Tatu Bomba completamente pronto. O fosso de desova e as construções de tiro mais alto estão aqui em cima. Aqui é a toca de baratas e o pináculo. Enquanto isso, o jogador Terrano vai tentar se aproximar. Será que consegue? Ou melhor, o que consegue fazer? As Mutaliscas vêm para tentar fazer um flanco. Não sei se é uma boa ideia. Mais uma tentativa de split aqui do jogador Yan. Não conseguiu conectar de forma tão interessante o jogador Perhark. Olha o jogador Zerg mesmo assim. Mesmo com tudo isso, ele consegue colocar o Yan para correr. As Mutaliscas vão fazendo uma festa com aquelas ambunaves. O Yan, que mesmo assim parece que vai conseguir salvar essas ambunaves? Parece que não, né, cara? Parece que não. O Zerg que aos pouquinhos vai comendo esse jogo, parece que pelas beiradas, vai conseguindo avançar. O Yan posicionou uma terceira base, o Yan já vai produzindo a sua quarta base. Ele que vai, ele precisa, né, correr atrás desse jogo econômico, e ele precisa também ter muito cuidado com essas aqui, ó, com essas Mutaliscas que são o terror de qualquer terrano. Cara, mas o Yan vai se movimentando aqui pra cima. Ai, as Mutaliscas! O Perhark vacilou muito! Perdeu umas 3 ou 4 Mutaliscas ali. Aí foi um vacilo bastante grande. Mas, ai, mais uma Mutalisca aqui no meio do mapa. Ai, cara, mais uma! Começo, né, a ficar com dó de Mutalisca. Não sou muito de ter dó de Zerg, mas dessa vez aqui doeu. Olha o jogador Yan vai conseguindo splitar mais uma vez. As minas viúvas vão tentar conectar agora. Não foi aquele split, não foi aquela conexão que foi no jogo anterior, mas ainda assim foi suficiente. Mais um Focus Fire do Yan, vai conseguindo se livrar de todos os status bombas. Agora vem com o suporte das ambunaves, vem pra cima das unidades do jogador Zerg. Jogador Zerg que traz alguns Zergnídeos. O Yan que coloca uma galera pra dentro daquelas ambunaves, enquanto um ataque de Mutaliscas acontece na quarta base do Yan, e 10 trabalhadores do Yan acabaram caindo, hein? Contagem muito importante. Mandou um Steam por ali. Ai, 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 tem que tomar cuidado. Tem uma ambunave muito machucada com muito soldado ali. Ô, louco. Não sei se deu pra ouvir. Mas foi muito louco, cara. O jogador Terrano, então, nesse exato momento, com 120 de suprimentos de exércitos. O Terrano tem 65 soldados na sua composição, 66. Começa a fazer alguns demolidores agora. Vai indo pro 2-2. É um exército poderoso, inclusive com as minas viúvas já com aprimoramento. Mutaliscas passando no meio daqueles soldados. Ai, 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 papai. Perdeu muitas Mutaliscas. Pode perder. Olha, se o Yan conseguisse snipar aquela super vigia, poderia ser bem interessante pra ele também. Vem pra cima, não tem Tatu Bomba. Precisava de Tatu Bomba pra lidar com isso. Olha as minas viúvas. Olha quantas minas viúvas.
Se o Perhark conseguir segmentar essas disparos de minas, mandando alguns Egnídeos, seria interessante. Papai do céu, elas estão disparando, elas estão tentando disparar pelo menos. Vem mais uma vez por aqui, mais minas viúvas. Boas bilhas corrosivas. Caramba, essas minas estão tentando mitar, estão tentando fazer o possível. O Ian vai reposicionando todo o seu exército para tentar pegar essa que é a 4ª base do Perhark. Tentar mais uma vez por aqui. E mina viúva, disparo de mina viúva sensacional. Tem mais minas viúvas por aqui, vamos aproximar porque vai ser bonito. Esse pode ser o engage que vai definir o jogo. O Ian correu pra longe das minas viúvas. Disparos de tatus bombas aconteceram. Vem pra cima mais uma vez o jogador terrano. Olha, as minas viúvas não disparam, vão chegando mais algumas por ali. O terrano simplesmente ignorar. Vem pra cima agora do exército do Zerg. Bilhas corrosivas tentando ser utilizadas. Não consegue encaixar nenhuma bilha. O terrano que vai pegar essa aqui é a 4ª base e vem subindo para a 3ª base também do Perhark. Galera, vamos ver como é que vai ser isso. As minas... Olha a mina viúva mais uma vez. O Perhark percebe que não há mais muito que ele possa fazer. Chama aquele GG, concede a vitória pro Ian. 2-1 pro terrano.